Oi pessoal, tudo bem? Estamos novamente no programa Saúde em Foco. Eu sou a doutora Isabel Romani, especialista em varizes e secagem de vasinhos, atendo na cidade de Mococa. E hoje nós estamos com um participante super incrível, que é o Rafael Perry. É um amigo que a gente fez a faculdade junto na nossa gloriosa FICEMES em Santos. E ele fez uma subespecialidade que é a radiologia. E a gente teve a alegria dele vir para Mococa fazer a residência na USP de São Paulo, que é uma das melhores residências do Brasil, e ele quis voltar para a terra natal, né, Rafa? Pois é. Seja muito bem-vindo, obrigada por aceitar meu convite. Eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz de poder estar aqui conversando com você, né? A gente que formou junto lá em Santos, né? A gente aqui de Mococa, agora voltando para Mococa, encontrando de novo, e eu que agradeço, fico muito feliz. E o Rafael, logo que eles começaram a pensar que eles estavam em São Paulo, Campinas, né, trabalhando bastante, ele e a esposa, eles falaram: e aí, como que tá Mococa, que eu vim antes? Tá bom para trabalhar aí? E eu dei maior apoio para eles virem, que eu falei: não, vocês vão ser super bem-vindos e vai ser uma alegria pra gente ter mais médicos novos, né? E aí eles resolveram vir e foi uma grande felicidade para todos nós, viu? Pois é. E Rafa, eu gostaria de saber, então, por que você escolheu a radiologia? O que te interessou nessa área? Então, Bel, quando eu estava fazendo medicina, né, na faculdade, lá em Santos, a gente tinha muita opção, né? Então, o médico, durante a faculdade, ele tem 6 anos ali, ele vai vendo diversas áreas, né? E eu pensei e escolhi radiologia porque eu gostava de muita coisa. Então, eu sempre gostei de cirurgia geral, ginecologia, obstetrícia, ortopedia. Então, na hora de escolher, eu não consegui escolher uma coisa só. E eu acho que a radiologia é muito abrangente. Exatamente. Né? A radiologia a gente consegue ver muita coisa, né? Então, a gente consegue estudar desde pacientes grávidas, o bebê, o feto, até uma rotura de um tendão no ombro, coisas que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. Mas a radiologia, ela abrange muita coisa, né? Então, sim, hoje em dia eu faço principalmente exames de ultrassom, né? Mas a radiologia como um todo, eu já fiz também bastante ressonância, tomografia, raio-x, e a gente vê exame de tudo, né? Sim. Então aí eu decidi ir por essa área, me especializar, né? Fazer a residência, acho que por ser bem abrangente. Bem abrangente. Né? E eu gostaria de saber, Rafa, por que vocês resolveram retornar? Vocês são daqui, né? Sim. E eu gostaria que você falasse também um pouquinho de Elô, que logo mais ela vem aqui no nosso programa também. Pois é, eu e minha esposa é Heloísa, né? Ela pediatra. É médica pediatra também. E a gente é daqui, minha família é toda daqui, a família da Heloísa também. E a gente sempre veio para cá, né? Então, quase todo final de semana estava aqui. E aí saímos para estudar, depois eu fiz a residência lá em São Paulo e continuei trabalhando em São Paulo, trabalhei em grandes hospitais lá. Sim. E fui ganhando uma experiência, né? E depois nasceram os meus filhos e a gente decidiu, falou, acho que está na hora de voltar para o interior, né? Sair um pouco da correria de São Paulo, né? Morei em Campinas também um tempo e aí voltamos para as origens, né? Foi uma grande alegria eles voltarem pra gente. E para a cidade em si, são ótimos médicos. Tanto o Rafael quanto o Elô, a cidade ganhou muito. Que a velha guarda tá se aposentando, então precisam vir os novos mesmo, né? E Rafa, eu gostaria de saber, hoje em dia, o Rafael ele atende na mesma clínica que eu, que é a clínica Lavitar, fica ali na frente do Colégio Maria Imaculada. E a clínica dele é especialista em ultrassom. Ele faz ultrassom de todas as partes do corpo, em homens e mulheres, não é? Eu gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Exatamente, a gente faz ultrassom de tudo. Então, muita gente às vezes pensa pensa em grávida, né? Que eu acho que é o mais comum ali, né? E o ultrassom está direcionado à grávida, mas hoje em dia o ultrassom a gente vê de tudo, né? Então, desde grávida, né, ultrassom obstétrico, a gente faz ultrassom de abdômen, ultrassom de aparelho urinário, tireoide, parte de ortopedia, então ombro, joelho, tornozelo, suspeita de lesão de tendão, abdômen, dores abdominais, né? Parte vascular, né, que nem é sua área, né? Sim. A parte de Doppler que a gente vê varizes, né? Então, o ultrassom a gente consegue abranger o corpo inteiro e consegue ajudar bastante, tanto o médico que está solicitando para poder fazer um tratamento direcionado, né, um tratamento mais eficaz,
quanto o próprio paciente que precisa desse diagnóstico, né? Muitas vezes está com uma dor, precisa saber o que é, né? Então o ultrassom consegue ajudar bastante, né? Nossa, ele é incrível. Então, eu mesmo, né, o cirurgião vascular que sou eu, então a gente é especialista em operar, né, e o ultrassom pra gente é uma subespecialidade, a gente consegue ver bem melhor os vasos, né, se tem refluxo ou não. Então, depois que eu comprei meu ultrassom e eu levo ele por aí, né, o pessoal brinca que eu tô com a minha malinha por aí, inclusive nas cirurgias eu levo, melhorou muito, né, então a gente consegue fazer cortinhos menores, ser bem mais preciso. Inclusive tem um vídeo aí que vocês vão ver rapidinho, que é um vídeo do meu Instagram sobre ultrassom. E aí, doutora, você tá indo viajar? Vou sim. Próxima parada, pernas saudáveis. Vem me perguntando, a senhora vai viajar? Porque eu fico andando com essa malinha pra cima e pra baixo. Porque em todas as cirurgias eu levo ultrassom, ele me ajuda a ver as veias internas da perna e consigo tirar bem melhor as veias que precisam. E eu consigo fazer, eu uso ele bastante no consultório também para fazer diversos procedimentos. Então eu não vou viajar. Na verdade é um instrumento que é ótimo para auxiliar o diagnóstico e o tratamento dos pacientes com varizes. Então, pessoal, esse vídeo aí eu fiz justamente porque os pacientes ficam falando, doutora, você vai viajar? Onde você vai com essa mala quando eu tô no hospital? E é meu ultrassom, depois o meu filho é meu queridinho. Mas como a gente como vascular, eu sou na verdade cirurgiã, né? Eu tiro as veias e tudo mais. A gente consegue entender o ultrassom, mas não tem a experiência que eles têm. Então, a maioria dos meus pacientes, eu peço inclusive pro Rafa fazer ultrassom pra mim. Vários pacientes já fizeram com ele, né, Rafa? Que ele faz um ultrassom excelente, faz sentado, faz em pé pra ver o tal do refluxo da safena. E aí eles me trazem o ultrassom e eu complemento com o meu. Dou uma checada, vejo a altura certinho se tem refluxo ou não, mas eu ter ultrassom não substitui o médico especialista, que ele, né, só faz isso, então tem uma nano coisinha na veia lá e ele vê mais que a gente, tá? Então cada um na sua especialidade, a gente se complementa bastante, né, Rafa? Exato, e o ultrassom, hoje em dia a tecnologia evoluiu demais. Então a gente consegue ver detalhes que antigamente não tinha como, né? Então hoje a gente vê detalhes e consegue direcionar, às vezes uma própria cirurgia de varizes, né? Sim. Consegue direcionar, olha, tem uma veia a 13 centímetros, então você consegue exatamente qual que você precisa tirar. Eu vou lá, marco, para depois tirar na cirurgia. E é uma ultrassom, não só na vascular, mas no resto, né? É meio que uma extensão do exame físico, né? Então, você como cirurgiã, você vai fazer um exame num paciente, às vezes você tem uma dúvida diagnóstica ali, né? Sim. E o ultrassom hoje é um exame fácil de acessar, né? Você consegue fazer com uma facilidade. Indolor, né, para o paciente. Não tem dor, não tem radiação, então não tem uma contraindicação. Já alguns exames com radiação precisa ter um cuidado, não pode sair fazendo a torta de direito. O que ele fala é uma tomografia, uma ressonância, né? Exatamente. São exames muito mais caros também. A tomografia tem a radiação, né? Sim. A ressonância é um exame um pouco mais caro. Então o ultrassom a gente consegue direcionar, ver o que está acontecendo e direcionar para o tratamento. É um exame incrível. Depois que eu tenho o meu próprio ultrassom, eu fiquei assim mais apaixonada ainda. E o ultrassom do Rafa é incrível. Eu fui conhecer ele, comprou assim, porque assim, hoje em dia tem várias máquinas. Então é lógico, a minha máquina ela é bem assim básica, especialista em vascular, tudo. Ele comprou uma máquina super boa, super abrangente. Então, de acordo com a máquina, ele consegue também ver muito mais, né, Rafa? Visualizar muito mais coisa. A Paula mesmo falou, né, que a gente conversa na clínica. Ele conseguiu fazer um diagnóstico esses dias de uma gravidez ectópica, né? Sim. É uma gravidez na trompa que estava minúscula, sim, né? E a gente nunca conseguiria fazer com o exame físico. Não, com certeza. Então a paciente foi lá, fez ultrassom, ele fez o diagnóstico, a Paula já tratou, porque senão ia estourar e a paciente ia ter um caso grave, né? Exatamente. E a resolução da imagem, né, evoluiu demais, né? Então a gente consegue, né, com a experiência do dia a dia, quanto mais exames eu faço, mais experiência eu vou ganhando, né? E associado a uma tecnologia muito boa do aparelho, a gente consegue ver muita coisa, né? Isso é muito incrível. bom. E, bom, eu sou um pouco modesta para falar, porque eu sou encantada com os ultrassons do Rafa. Os pacientes até falam, nossa, ele demorou 40 minutos para fazer um ultrassom bilateral, tal, porque ele é muito detalhista. Mas enfim, nós vamos continuar com o papo aqui, vamos chamar rapidinho o intervalo e a gente já volta.
Bem-estar é entrar num ambiente que abraça você. É olhar ao redor e sentir orgulho de cada detalhe. Cores e efeitos decorativos transformam paredes em experiências. Dão vida, estilo e personalidade ao lugar onde você vive. Porque bem-estar começa onde você está. Tintas Magicolor. Então, pessoal, a gente hoje está com o Dr. Rafael Perry, radiologista agora na cidade de Mococa, e ele é especialista, tem um ultrassom super bom, bem moderno, e ele consegue fazer uns diagnósticos incríveis. Então eu queria saber um pouco mais sobre o diagnóstico de câncer de mama, que mulher mais jovem geralmente faz ultrassom, e quando é indicado mamografia, porque eles mesmos indicam, né, às vezes quando vê alguma coisa diferente. Então gostaria que você falasse um pouco mais, Rafa. Então, o câncer de mama é uma doença muito prevalente, né? A gente vê cada vez mais câncer em pacientes jovens também, né? E nós temos 3 modalidades para fazer o diagnóstico no câncer de mama, que é ultrassom, mamografia e a ressonância magnética. Acho que talvez o mais comum e que as mulheres mais conheçam seja a mamografia, né? Que geralmente a mulher a partir de 40 anos começa a fazer anual, né, de rastreamento. E existem algumas outras opções de fazer um pouco mais cedo, mas geralmente a partir de 40 anos. Só que assim, são exames diferentes, a mamografia e o ultrassom. A mamografia é utilizado um raio-x, é uma radiografia da mama. E a gente consegue detectar alguns tipos de nódulos na mama e microcalcificações que podem ser suspeitas para câncer. Já o ultrassom a gente diferencia através do exame de ultrassom, presença de nódulos, de cistos, de distorções na mama. Então um acaba complementando o outro para fazer esse diagnóstico. Então assim, principalmente em pacientes jovens, que as mamas geralmente são mais densas, tem menos conteúdo de gordura na mama, a mamografia ela não consegue diferenciar o que é tecido, o que é nódulo, e aí muitas vezes tem indicação do ultrassom. Diferente de pacientes mais velhas que tem a mama mais que a gente chama de lipossubstituída, né, que já transformou a mama mais em gordura, a gente já consegue ver melhor alguns nódulos, e a gente não sabe como que o tumor de mama ele vai se apresentar. Ele pode se apresentar na forma de nódulos, que a gente consegue ver bem no ultrassom, mas ele pode se apresentar na forma de microcalcificações, que a gente já não consegue ver no ultrassom, mas pega na mamografia. E qual que é o papel da ressonância nisso tudo? A ressonância fica num papel secundário para diferenciar algumas coisas que nem o ultrassom nem a mamografia conseguiu ver, ou de nódulos mais complexos, mais extensos. Então, esses 3 possibilitam o diagnóstico. Então, um complementa o outro, né? Exato, exatamente. E o Rafael, como ele tem essa formação ampla, ele tá hoje em dia ele está fazendo só ultrassom, mas ele sabe ver todos esses exames. Então, eu sempre falo para os pacientes, levem os exames para ele dar uma olhada. Lógico, específico do que vai fazer. Sim. Então ele vai, fiz uma mamografia o ano passado, aí hoje eu vou fazer um ultrassom de mama, leva a mamografia para ele olhar, né, ver se Sim. tem alguma diferença, comparar com o exame. Então eu sempre falo, o exame em casa não serve para nada, tem que levar o exame para o médico pode ver ou não, mas Sim. tem que levar, né? Porque tanto a mamografia quanto o ultrassom quando a gente está fazendo exames de rotina, é tudo evolutivo. Sim. Então a gente consegue comparar, olha, tinha um nódulo o ano passado que está do mesmo tamanho, ou reduziu de tamanho, ou aumentou, precisa indicar uma biópsia, alguma coisa. E aí então, é muito bom ter essa comparação. Exatamente, se tiver exames anteriores, a gente consegue comparar, cresceu, não cresceu, mudou, não mudou, isso é muito importante. Isso é importante. Então, uma coisa que é muito interessante, que a maioria dos pacientes não sabem, a tomografia, a ressonância é uma máquina que faz. Então, você entra numa máquina e tanto faz, né, se tem médico, se não tem. O ultrassom, ele é operador dependente, então depende do médico que faz. Então, o meu ultrassom é diferente do Rafael, que é um super especialista, por isso que eu até mando ele fazer meus ultrassons antes de uma cirurgia maior, mais extensa. Se eu tenho alguma dúvida diagnóstica, ele sempre faz para mim, porque ele consegue ver muito mais cada parte do corpo do que a gente que, né, eu opero, eu faço outras coisas que ele não faz. Então, essa parte do operador dependente é muito importante. E o Rafa, ele teve essa formação
excelente na USP de São Paulo e ele já fez milhões de ultrassom, né? Então ele consegue fazer uns diagnósticos bem precisos e de coisas bem pequenas, né? Então microtumores, microcalcificações, então isso também é muito importante. Então vocês fazendo ultrassom com ele, vai ser uma pessoa muito criteriosa, para fazer com bastante cautela, bem especialista. É isso que eu gostaria de te falar. O ultrassom, o negócio falando, é operador dependente. Então, assim, existem algumas coisas que influenciam no diagnóstico. Uma é quem está fazendo o exame. Então, já ter visto algumas alterações, o normal, o alterado, várias vezes, isso leva uma experiência, você consegue diagnosticar e fica uma coisa mais tranquila, né? Um diagnóstico mais fácil de ser feito. Outra é o tipo de aparelho que está sendo usado. Então, existem aparelhos, se você pensar, o ultrassom já tem 40, 50 anos que está no Brasil. Então, existem aparelhos daquela época que hoje nem são mais utilizados. Então, hoje tem aparelhos lançando aparelhos novos a cada ano. Então, um aparelho bom, um aparelho novo, faz total diferença na hora de realizar um diagnóstico, né? Por isso que você investiu num bom, né, Rafa? Já para começar fazendo... a ideia, quando a gente veio para cá, era de fazer uma medicina diferenciada, de primeiro mundo, o que a gente aprendeu, né, durante a residência, o que fazia em São Paulo, trazer para o interior, né, trazer para Mococa, fazer também, exatamente. E o ultrassom é igual você falou, né, da tomografia, ressonância. A máquina faz a imagem, né, da tomografia, da ressonância. O médico avalia, o médico faz o laudo, né, da tomografia, ressonância, raio-x. O ultrassom, quem faz a imagem, quem faz o laudo é o médico. Então, é um exame próximo do paciente. Então, quando eu estou fazendo o exame, eu estou conversando com o paciente está falando para mim, olha, minha dor é aqui, dói quando eu faço isso, quando eu faço aquilo. Então, isso facilita e direciona, né? E nós que somos, assim, a outra especialidade, né, que a gente tem um contato mais direto com o paciente, vocês conhecem o paciente uma vez, faz o exame, então o paciente vem falar mais com a gente. Tem uns exames que eles trazem e a gente fala, esse exame não é confiável. Aí o paciente fica, ué, mas eu fiz, foi um médico que fez, mas é nesse sentido. O ultrassom, dependendo do médico, às vezes tem umas clínicas populares, você faz um ultrassom bilateral, às vezes em 40 minutos, uma hora, em 10 minutos, às vezes eles falam, doutora, ele fez assim... E deu laudo. Então, não é um ultrassom que a gente pode confiar muitas vezes para fazer uma cirurgia grande e tudo mais. Então, não é que a gente quer que faça com o nosso amigo, mas é porque a gente confia no diagnóstico e isso faz diferença para o nosso tratamento depois. Sim. Então, eu sempre falo, não, eu indico esse, porque a gente sabe que é um exame que dá para confiar, justamente porque ele é operador dependente. Uma tomografia você pode fazer em qualquer lugar que vai ser a mesma tomografia. Agora, o ultrassom não. Então, isso é bem interessante a gente falar. E realmente, então, como eu mesmo falei, e o Rafael, ele tem uma coisa interessante, que a agenda dele é relativamente rápida. Ele está conveniado com vários convênios e tudo mais, que ele fez questão aí de abranger bastante gente, né? Não é só particular, tem associação com vários convênios, e ele faz o diagnóstico no mesmo dia. Que os pacientes ficam assim encantados, porque muitas vezes é um diagnóstico de trombose que eu preciso ver. E aí a gente está na mesma clínica, ele vai lá, bate, o Bel, né? O Bel, esse diagnóstico aqui, você vai ter que ver o paciente e tal. Então o paciente nem sai da clínica, ele já vai, faz o ultrassom com o Rafael, volta pra mim, eu já faço o diagnóstico, ele já sai com o tratamento. Então, assim, ficou incrível, né? Nós dois juntos, porque a gente consegue ter essa interação bem mais rápido e ele liberar o laudo no mesmo dia é uma inovação pra Mococa, né? É muito legal. E como sou eu mesmo que faço o exame, eu já faço e já escrevo o laudo na sequência. Então, o paciente terminou de realizar o exame, eu já estou escrevendo o laudo, 5 minutos o paciente já leva. E quando eu vim para cá e decidi fazer assim, eu acho que isso era uma inovação para facilitar para o próprio paciente. Então, hoje o paciente consegue marcar exame na mesma semana, a gente está fazendo ultrassom na mesma semana, e o paciente já sai com laudo para voltar com o médico, para já começar o tratamento, isso é incrível. Né? Então isso daí facilita porque bastante. O paciente que está procurando é porque geralmente está com algum sintoma, poucos são eletivos. Então, quanto antes ele começar, né, é muito melhor. Então, enfim, pessoal, a nossa conversa tá muito boa. Com certeza o Dr. Rafael Perry virá outras vezes, eu vou convidá-lo. Mas a gente vai ter que ir encerrando por aqui.
Então eu gostaria de falar mais uma vez, a gente vai deixar aqui o telefone da clínica. Eles também têm redes sociais, que a gente vai colocar aqui o Instagram para vocês seguirem. Me sigam também no Instagram, Doutor Isabel Vascular, que lá também eu dou várias dicas, vocês vão ver eu com meu carrinho por aí. E eu fico muito feliz por trazer novidade para vocês, tenho certeza que muita gente não conhecia o Rafael ainda, que ele tá... Quanto tempo vocês estão aqui? A gente começou, vai fazer um ano, começamos em abril do ano passado. Passa rápido, né? Pois é. Então, um ano, tá fresquinho aí. Então, muita gente, tenho certeza que não conhecia. A clínica, que é a mesma clínica que a gente trabalha, é a clínica Lavitar. Fica na frente ali do Colégio Maria Imaculada. Então, não deixem de conhecer, que é uma clínica linda da doutora Paula, ginecologista, né? E a gente trabalha todos juntos, a gente convive muito bem, né? Então, eu adorei que você veio. Adorei que vocês voltaram para Mococa, logo mais a Elo virá também. E obrigada, pessoal, pela audiência, obrigada por aceitar o meu convite, Rafa. Muito obrigado, Bel, eu fico muito feliz de ter sido convidado. E a gente que tinha o contato lá na faculdade, né, se via todo dia, agora... Quando a gente ia saber Mococa, né? que lá na faculdade, a gente jovens ia depois atender na mesma clínica em Mococa, né? Nem eu ia saber que eu ia vir para Mococa, então muita alegria mesmo. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada, Rafa. Então eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito interessante a entrevista hoje. E então não deixem de o que fica. Sempre estudem, o conhecimento liberta. Então revejam essa entrevista, tem muita dica sobre a importância do diagnóstico, a importância de um bom profissional que faça, porque às vezes o barato sai caro. Então vocês estão pensando na sua saúde, que é o bem mais importante que vocês podem ter. Então economiza com outras coisas, não com a saúde, tá certo, pessoal? Então até o próximo Saúde Foco, eu espero que vocês tenham gostado. Até mais!